Hoje, nas inaugurações, vai o lado A, o lado B, e todo mundo recebe todo mundo muito bem. Porque eu não admito, né? Você tem a sua ideologia, parabéns. Tudo, mas nós estamos numa instituição de ensino, nós não estamos na nossa cozinha, tá? Uhum. Então a instituição de ensino ela tem que respeitar isso. Dentro dos projetos, às vezes as pessoas falam assim, como que é? Doutrina. Gente, é só abrir a página do Instituto Federal e olhar os nossos projetos pedagógicos. Tá lá, toda a ementa. A gente fala de política, a gente fala... E o nosso diferencial, Felipe, isso. Se de tudo que eu falar para você hoje, você não esquecer disso, eu vou ficar muito feliz. Nós formamos o estudante para o mundo. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho Elaine Cassiano, reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Elaine, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Para mim é um prazer e uma honra também estar aqui para falar do Instituto Federal e falar das nossas ações e perspectivas também aqui para o Mato Grosso do Sul, Felipe. Muito obrigada. Elaine, você sabe que pensando em Instituto Federal é algo que me chama muita atenção. Eu gosto muito, porque quando nós pensamos em educação a nível federal, a primeira coisa que as pessoas vêm à mente é Universidade Federal, ensino superior. Mas o foco do Instituto Federal, me corrija se eu estiver equivocado, por mais que ele possa ter ensino superior, não é o ensino superior. Não. O nosso foco é o ensino técnico integrado. E eu gostaria até de destacar que isso é uma das melhores políticas públicas já feita até hoje. Por quê? Porque nós temos o estudante que chega para a gente é de 14 anos. Aí novinho. Novo. Novinho. Que ele sai do 9º ano, né? A maioria sai do 9º ano e entra no ensino médio integrado. Ele faz o ensino médio junto com o curso técnico. É isso que eu te perguntar, o que é integrado? Integrado é esse mix desses dois cenários. Ele sai com uma profissão, Felipe, e isso é muito importante para o mundo do trabalho hoje em dia. E o que nos diferencia, né? É que a nossa formação ela é plural e humanista, né? Ou seja, dentro dos nossos projetos pedagógicos, o ensino é muito importante, a pesquisa é extremamente importante, a extensão, a inovação. Só para você ter uma ideia, nos nossos 10 campi, nós temos os makers, né? A gente tem robótica. O que é makers? Makers, nós temos uma sala reservada onde tem impressoras 3D que a população pode acessar, né? Para fazer os protótipos das suas invenções, para pequenos empreendedores, né? E grandes também. Nós temos o NIT, né? O NIT é o núcleo de invenção tecnológica que nós temos, o NIT, ele é muito importante porque pode até patentear uma invenção que o estudante, o pesquisador, o nosso pesquisador faz. Então, a instituição também tem esse trabalho. Sabe que você me fala sobre esse menino de 14 anos, e aí é uma dúvida, isso é algo para a população ou é algo focado mais para quem baixa renda ou não? Como é que é? Felipe, qualquer um pode ter acesso ao Instituto Federal, tá? Nós temos as ações afirmativas, né? Que são as cotas, nós temos, que hoje é lei, né? E hoje é cota o quê? Hoje, quais são os tipos de cotas que existem? Nós temos... Deficiente, deve ter... Tem pretos, pardos, indígenas, quilombolas... Tem... Social também é de renda familiar também? Renda per capita, né? A renda per capita. Hoje nós temos, tem campus nosso, que não gostaria de citar o nome, do campus que em torno de 70% das matrículas é de estudantes de vulnerabilidade social, né? Só que o Instituto Federal é para todos, né? 50% das nossas vagas é ampla concorrência. E 50% das vagas é ações afirmativas. Hoje são quantas unidades, quantos campos que vai ter? Hoje nós temos 10 campi e agora partindo agora para a expansão que serão 100 no Brasil, que ampliou, vai ser em Paranaíba e Amambai. Então seremos 12. E a gente está trabalhando junto com a prefeitura aqui de Campo Grande para conseguir um terreno para a gente abrir um outro campus na região do Aianduzinho. Mas hoje nós temos 10 campi. O ano que vem
já foi autorizado, né? A gente já está com a licitação, já de Paranaíba já vai sair a licitação da obra do campus, e a de Amambai também, provavelmente início de janeiro. E só 28 polos de educação à distância nós temos também, que é uma abrangência importante. Quanto custa para fazer um campus, mais ou menos? Olha, É lógico que muda, imagino, porque muda preço de licitação para licitação, mas uma média, assim. olha, vai um campus que vai acomodar 1.400 estudantes com qualidade, com laboratório, com refeitório, com quadra coberta, 35 milhões. Tá? É um investimento baixíssimo pelo retorno, né, que ele nos dá. E hoje eu estou muito feliz, sabe, Felipe, porque vários prefeitos, o prefeito de Maracaju, de Rio Brilhante, de Deodápolis, de vários outros locais, de Chapadão, prefeito de Mundo Novo, todos eles querem um campus, né, na cidade deles. Então, assim, esses prefeitos que nos procuram, não é simples você abrir um campus, né, porque é o governo federal. Ele que decide? Ou ele dá um número e você escolhe o lugar? Eu tenho um estudo feito, né? Cidrolândia também, mas eu tenho um estudo feito onde tem 12 lugares, porque eu, enquanto eu sou administradora de formação e sou professora e estou reitora. Eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo da minha equipe, então deu 12 lugares que nós teríamos estudantes para poder atender. Além dos que já tem. Além dos seriam para expansão. Além dos 10, mais 12 lugares no estado, né? Deixa eu só entender como é que funciona a questão de expansão. É o Instituto Federal, é pelo governo federal, você não tem autonomia para falar, eu queria em Cidrolândia, vamos abrir lá em Cidrolândia, vamos abrir a licitação em Cidrolândia. Não funciona assim. Não funciona assim. Como é que funciona? O Ministério da Educação, nem o Ministério da Educação, com essa expansão, ele também tem essa autonomia. É a Casa Civil da Presidência da República. Então, hoje, o Rui Costa e Padilha, eles que dão o norte para a abertura desses campi. A escolha do local, porque hoje a lei dos institutos federais, assim, eu sou suspeita a falar, mas é uma lei maravilhosa. Por quê? Porque ele interioriza. A nossa capilaridade, ela tem que ser cada vez maior. Hoje nós temos lugares que as universidades não chegam, instituições privadas também não chegam, né? E aí a gente cumpre um papel extraordinário naquela região. Acaba sendo um papel de fato social, né? Porque hoje talvez você acabou de dizer, universidades não chegam porque talvez financeiramente não faz sentido para ela criar, às vezes, porque talvez não tenha um público que financeiramente vai pagar para uma universidade. E tem toda a razão, né, Felipe? Porque mesmo a gente sendo uma instituição pública, eu sou cobrada por metas, por objetivos, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas a gente é cobrado, nós temos metas, nós temos objetivos que a gente tem que seguir. Eu tenho um plano de desenvolvimento institucional, a gente tem metas, cada campus tem as suas metas, né? E eu tenho muito orgulho disso. Então, não é tão simples assim. E voltando, não é a reitora que determina onde vai ser o campus. Agora, é o governo federal que define onde será esse campus. É decreto? O que é? Que eles fazem uma portaria? É decreto. E aí eles falam, olha, está autorizado a abertura de um campus no estado de Mato Grosso do Sul, na região de Cidrolândia, um exemplo. Isso. É assim. É assim. Hoje eles têm todo o estudo lá, né? A capilaridade. Você mandou? E que a gente encaminhou. E assim, dentro daqueles 12, na verdade, nós fomos o único instituto do Brasil que fez esse estudo. O restante foi mais uma decisão muito mais política do que, né? Por exemplo, ali em Paranaíba, os deputados federais se reuniram e acharam por bem abrir o campus lá. É porque eu imagino, principalmente em estados onde não são estados tão conhecidos de autoridades políticas, fica difícil às vezes entender, principalmente falando de interior, onde há mais necessidade, onde não. Se alguém me perguntasse hoje particularmente, por exemplo, Pará, ou falasse onde a gente vai ali necessariamente
no estado de Roraima, para onde que eu coloco? Eu não iria saber, né? Tal não. qual, interior, pelo menos, onde Sim. vai. Então lá foi assim, simplesmente tinha um caderno enorme com os nomes das cidades que eles encaminharam e abriu o campus, né? Do ponto de vista de governança, isso não é tão positivo, né? Porque quem é responsável, quem assina, quem é a autoridade máxima da instituição aqui no estado, do Instituto Federal, sou eu. Uhum. Então, teoricamente, deveria ser com estudo para poder tomar essa decisão, mas não foi assim. Mas, voltando, só para ficar bem entendido, hoje nós estamos. Eu parto do pressuposto que qualquer cidade poderia ter o Instituto Federal. Com certeza. O investimento, por exemplo, o investimento, ele é muito alto, mas o novo ensino médio procurando o melhor modelo de ensino médio novo são os institutos federais, no meu ponto de vista, tá? Sem pretensão, mas nós trabalhamos dioturnamente para que esse estudante ele saia técnico, né? Ou a gente verticaliza também. Né? A gente também trabalha com a empregabilidade das pessoas, a gente tem cursos EAD, que ele pode melhorar a empregabilidade dele, que o certificado sai randomicamente, ele faz uma prova, aí ele não atingiu 7, tem outra oportunidade. Não atingiu? Faz de novo o curso. Os formações iniciais continuadas, que é o FIC, a gente tem o IFMS, a gente tem o IFMS social, nós temos várias oportunidades, né? Você hoje, Lene, está como reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul há quanto tempo? Eu fui eleita 5 de dezembro de 2019 e fui reeleita dezembro de 2023. Pode ser reeleita de novo? Não, 2027 eu não estarei mais como reitora, e sim como professora. Agora, uma coisa que chama a atenção, e eu digo isso ainda com pesar, chama a atenção que, de fato, você, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, foi a primeira reitora mulher. Foi. Né? Nós não tínhamos isso aqui, e é uma inovação, e eu digo uma inovação de como ver as coisas, né? Eu imagino, eu tenho filhos, e eu sei bem como, em todas as perspectivas, a minha esposa tem uma visão totalmente diferente de mim, como agir diante de circunstâncias diferentes. A circunstância é a mesma, mas ela fala, vamos agir assim, eu digo, vamos agir assim, talvez porque meus olhos são diferentes dos olhos dela, talvez a minha sensação, a minha percepção. Quando você fala, ganhei, vou ser reitora, de tudo isso, a gente está falando aí de milhares de alunos. 14 mil presencial e 35 mil matrículas à distância. Já tinha uns 10 campi? Já tinha os 10 campi. 10 campi. Qual que era a sua perspectiva lá atrás? Eu não quero hoje sua. Você imaginou, você tinha um plano? Porque uma coisa é a ideia antes da gente entrar. Outra coisa é a ideia depois que a gente abre papel. Talvez eu fale, vou fazer isso. E aí quando eu chego, eu falo, não tem dinheiro. Ou eu vou fazer, eu quero isso, não sei o quê. Não tem vontade, não tem poder público para isso, não tem, etc. O que você pensava na sua cabeça? Que pergunta maravilhosa. Bom, Felipe, eu tenho 30 anos de estrada, 33 anos de carteira registrada, vamos falar assim, né? Tá. Como professora? Não. Tá. Eu trabalhei no agronegócio em Rondonópolis, Tá. né? Então eu tinha uma carreira estável, né? Eu já tinha uma carreira, vou dizer, estável, né? E em 2012, meu esposo ficou doente, né? E eu sempre fiz concurso, eu sempre passava, mas eu nunca assumia os concursos. Era um hobby, eu quero ver se eu consigo passar. Não, na verdade, meu marido fazia e eu fazia junto com ele. Entendi. Né? E aí, quando ele adoeceu, ele já era concursado, aí me chamaram. Eu fiquei... E era concurso para quê? Nesse que eu assumi, foi o único que eu assumi, foi o do Instituto Federal. Tá. O restante era da universidade, o FMT, era para ser professora de administração, que eu sou administradora, né? E aí, meu esposo ficou doente, e eu
trabalhava no agronegócio. Em 2011, eu fiquei trabalhando home office. Olha só, no Brasil não era comum isso, Não, né? isso veio com pandemia É, depois, ele ficou internado em Maringá e eu fiquei home, ganhando o que eu ganhava, porque eu ganhava muito mais do que ganho hoje, né, naquela empresa. E eu me senti super mal. Poxa, eu tô ganhando tão bem para trabalhar home. Hoje eu não, hoje já é diferente, né? Mas na época não tinha, era muito paradigma. O que aconteceu? Eu já tinha um know-how. Uhum, Quando eu entro no Instituto Federal, eu sempre respeitei a hierarquia, né? Eu uhum, sempre respeitei a hierarquia. Eu vim ser docente uhum. e eu fiz o melhor que eu pude dentro da sala de aula com os meus estudantes, né? É, minha mãe que dizia que eu tenho bicho carpinteiro, né? Que a gente não para, né? Independente de onde a gente está. E aí eu tive a oportunidade de ficar mais em casa com meu esposo e com os meus filhos. Também sendo servidora pública. Porque antes eu viajava muito, né? Por causa do Viajar por trabalho. causa do Uhum. trabalho. Já cheguei a levar eles para Sapezal, para Rio, Lucas do Rio Verde. Eu coloquei meus filhos e a babá no avião da empresa e ia. Eles ficavam uma semana lá comigo. Então, assim, hoje eu olho o risco que eu, né? Mas tudo bem, já foi. Mas, e aí venho para o Instituto Federal. Quando, em 2018, eu assumi, quando eu estava em Coxim, aí eles nos chamaram para reconhecer os cursos superiores. E eu fui aqui Por- em Campo Grande. Agora, por que você aceitou? Porque Era eu um. trabalhava durante o dia no Era, agronegócio e dava aula à então, mas era noite. vontade de um desafio? Era vontade de alguma Sim, coisa assim? Ai, queria. Como é que será que vai ser? Ah, eu vou. Foi assim, porque não era uma demanda financeira. Me corrija se eu estiver equivocado. Assim, nossa, eu preciso porque eu não. preciso Até porque aumentar. não é uma Não coisa é uma tão coisa que positiva o valor que a você gente ganhava, ganha ok. mais. E aí Para você ser falou, reitora. vou pra quê? Era um desafio? É, Era um. é desafio. Eu sempre gostei de desafios, Felipe. E além do desafio, né? Eu não sou de criticar. Eu não sou de criticar abertamente. Eu vejo as coisas, eu sempre dou o feedback para a pessoa, eu falo que precisa melhorar. E naquele momento eu fiz isso com o reitor atual, na época, né? Uhum, Falava, mandava e-mail, tudo que eu achava que tinha que melhorar, eu sempre falava para a pessoa. uhum. E eu falei assim, poxa, eu vou participar do pleito, porque eu tenho todas as Como prerrogativas. é que funciona? Me explica uma eleição dentro do É, Instituto para. É uma tem que ser. chapa? Como é que é? Não, não é Não? chapa. Não tem vice-reitor. A gente é Hum, sozinho, né? A prerrogativa é ter doutorado, né? Ou ter tempo de instituição. tá. Então, tem todas as prerrogativas, eu cumpria. No seu caso foi doutorado, porque você não Foi tinha do tempo. tempo de instituição, tinha. Era quanto tempo que Eu precisava? tinha, na época, 5 anos. Ah, Eu tá. já tinha 5 anos. E aí fui. Mas eu fico assim, eu tão tranquila. Você falou, ah, vou colocar meu nome lá. Vamos ver. Coloquei e convidei pessoas, fiz a interlocução, não barganhei cargo, foi até estranho, né? Porque eu vou prometer uma pró-reitoria. Não. Quem esteve comigo, esteve comigo. Eu nunca prometi nada para ninguém. E dentro do Instituto Federal é votação interna. É. Hoje é 33% estudante, 33% aluno e 33%, perdão, estudante, técnico e docente. Uhum. Aí tem os pesos, né? Tá. Cada um tem os seus pesos pela quantidade de servidores e E por estudantes. que você colocou quis esse cargo? Porque tem professor que às vezes não quer, não, né? É porque assim, eu nasci para o empreendedorismo. Eu Aham. gosto disso, né? Eu gosto de desafios. Eu já entrei aqui, eu já vi várias oportunidades, que depois a gente vai conversar. Mas assim, tudo que eu vou para Brasília e a gente tem os deputados federais que eu agradeço do fundo do coração, porque o recurso que vem do MEC, Felipe, não dá para fazer tudo que a gente faz. Senador Nelson Trade, a Soraya Tronic, Tereza Cristina são parceiraços do Instituto Federal, tá? Também os deputados federais, né? Vander Lobé, Dagoberto, Luiz Ovando, maravilhoso, a Camila Jara, aí vem todos os outros, né? Que é o Dagoberto,
Desculpa, o Rodolfo Nogueira, o Polon, Uhum, o Geraldo Rezende, né? uhum. Maravilhosos. Os nossos deputados, eu sou muito grata, né? Enquanto reitora, e pessoas tão comprometidas contribuindo com o desenvolvimento do Estado junto comigo. Você acaba colocando o seu nome e você ganha. Ganho. Você- foi de lavada? Foi bastante voto? Como é que foi? Você Ô, lembra? Felipe, eu não me apego a isso, não, mas foi uma expressiva Eu votação. pergunto não no Uma, porque eu sentido era a única de mulher, eu né? sou melhor que os outros. Eu pergunto no sentido de caramba, todo mundo acredita em mim. Nossa, quantas É. pessoas. Uau, nem esperava isso. É essa sensação. Na verdade, eu esperava, Você né? esperava? Eu esperava. Você entrou pra ganhar. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Não é pretensão, não Entendi. é, Aham. não. Mas eu acredito muito no meu trabalho, né? Porque eu trabalho muito. Só que a única variável que fez eu ficar um pouco em dúvida foi que eram dois meninos, dois homens Uhum, e eu mulher. Na uhum. época, né? Naquele primeiro. E dois fortes candidatos, né? São pessoas maravilhosas também. Quando você ganha, a eleição acontece que mês? Só para eu fazer Outubro. outubro e você inicia em janeiro. Não, Não? eu inicio a partir do decreto que o Ministério da Educação encaminha. No meu caso, foi dia 24 de novembro. E Assim, você não uma pega o começo do ano, você já pega no finalzinho ali. que é pior, né? Meio aquela. É, Ainda finalizando o serviço de um e começando. é. Final do ano letivo ainda. Você Nossa, não. Você pegou o e você negócio no fala de colo. ordenação de despesa, né? Aham. Ele tem que terminar o ciclo até, porque foi 25 de novembro. Então, é muito delicado isso, porque a gente tem o relatório de gestão. Só que dia 25 sai a minha nomeação e, assim, foi a mais rápida do Brasil. Agora, quando você senta na cadeira, vou usar essa expressão, e você antes sabia, em teoria, muita coisa de como era esse cargo de gestão. Você estava num cargo de docência sobre de administração, mas depois agora você vai ter que aplicar aquilo que você dava aula administrando. Quando você abre os números, abre balanços, abre metas, abre métricas, abre tudo, isso te dá um alívio ou te surpreende? Assusta. Assusta? Assustou. Porque quando eu pego a instituição, eu recebi uma informação de que a sede da reitoria, eu recebi um laudo, né, que a reitoria estava com problema no telhado. Aí eu tinha que tomar uma decisão de evacuar o prédio, era essa a palavra, né? Aí eu tenho muito respeito e contato com o Reinaldo Azambuja, que era o governador, Na época. é, mas nunca tive antes de ser reitora. Depois que fui reitora, ele foi muito receptivo para mim. E aí eu falei assim, será que esse laudo é verdadeiro? Sabe quando você fica? Falei, aí Porque é uma decisão relevante, né? Uau. são vidas, né? Aí eu pedi o apoio dele, ele mandou um engenheiro dele, o engenheiro dele falou, ó, vai, sai desse prédio, né? Realmente ratificou, porque estava tudo ali, só que eu estava insegura, né? Então, além disso, o recurso que vem, como eu falei, não dava, né? E aí eu volto a dizer, se o custeio que vem para mim é pouco Quanto que o para MEC, fazer tudo. quanto que o MEC manda, como é que funciona o envio de dinheiro oficial? Ó, Não, não dos deputados, não das emendas. a LOA passa tudo pela LOA, pela PILOA e pela LOA. Explica para quem não sabe a É, diferença, por favor. é o projeto, né, da lei orçamentária e a lei orçamentária como de fato. Então, vamos basear no ano A de nível federal. nível federal. Vamos basear em 2024 que nós estamos. Vem 32 milhões de custeio, 8 milhões de assistência estudantil e 2 milhões de investimento. O que eu faço com 2 milhões de investimento, Felipe? 32, você falou? De custeio. Custeio. Que é para pagar Água, funcionário, luz, água, terceirizado, segurança, time. é, Isso por mês. papel higiênico, todas essas Mas partes. isso por mês. Não, Por é ano? por ano. Achei que era por mês. Não. Por Eu ano? também estava acostumado com Nossa, números, né? tá bom, 32
por ano para custeio. Aí vem a folha de Aí você falou, 32 de custeio, desculpa, só pra ver. 32 de custeio, 6 milhões de... 8 milhões 8 de milhões. assistência estudantil. Que é para quê isso? Os estudantes que são de vulnerabilidade, a gente, por exemplo, ele vai fazer um projeto de pesquisa, a gente paga uma bolsa Entendi. para ele permanecer e o pai não querer que ele saia da instituição. Aí a gente ampliou também. A gente tem bolsa atleta, porque se ele não gosta da pesquisa, não gosta das artes, da cultura, da matemática, da engenharia, ele vai permanecer por algum motivo, ele vai dentro do instituto. Então, esses 8 milhões É para isso. é para isso. E você falou um final, 2 milhões, né? 2 milhões, nem 2 milhões, eu estou sendo generosa. Então, 1 milhão e 800 de investimento. Que é para você expandir. Para fazer o que eu tenho que fazer. Comprar equipamentos e cobrir as quadras, porque até então as nossas quadras não eram cobertas. Fazer blocos de ensino, salas de aula, fazer... Esse todas prédio as aqui do My Job, a gente fez uma reforma, foi 1,5 milhão. Só uma reforma que a gente fez aqui. Tô imaginando você no Mato Grosso do Sul inteiro. Eu nunca chegaria nesse nível, porque 1,5 milhão, numa instituição pública, eu teria que fazer 8 meses de licitação. Aí, essa licitação, eu não tenho nem certeza de que empresa abençoada que vai ganhar a licitação, porque existe um problema sério isso. Só que isso não me impediu de inaugurar mais de 8 obras nesses 4 anos e meio. Como? Qual foi a sua estratégia? A minha estratégia foi, eu não tenho, mas eu tenho força de vontade, né? A minha estratégia foi apresentar um projeto para a bancada federal, porque hoje a gente não está no nosso voo de cruzeiro. Hoje eu tenho vergonha e eu não tenho... Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho um auditório. O Instituto Federal. Se eu quiser fazer qualquer coisa, ou emprestar para a comunidade, eu não tenho. A gente tem uns... Vocês alugam se precisar. Alugam ou pede emprestado. Para né? outro. Manda um ofício, aquela coisa toda. Mas... Só que eu quero deixar esse legado. Agora, a gente inaugurou um bloco de 20 salas de aula no campus Campo Grande, 9 milhões de reais. Nós inauguramos 4 milhões e 850 mil um bloco de ensino em Dourados. Vai inaugurar agora sexta-feira um outro bloco igualzinho de Dourados, de 4 milhões, com um pouquinho mais caro lá em Jardim. Agora, esse dinheiro, por isso que é tão importante quando a Casa Civil diz pode abrir, porque aí ela manda a verba para abrir. No caso do exemplo de uma nova unidade, de um novo campus, 35 milhões, mais ou menos. Aí ela manda o dinheiro para os 25 milhões que eles vão mandar. Mas é 35. Não, 35 é o que eu gostaria. Então, ela manda 25. 25. Aí você tem que fazer com os 25. O projeto tem que me ater ali. Tá. Se eu assumir outra coisa, a responsabilidade é minha. Então, eu administro muito bem isso. Vou dar um exemplo. O recurso da bancada federal que permitiu eu administrar todas essas obras que a gente tem feito. Eu imagino, porque de fato, pelo valor que você me trouxe, a gente está falando aqui mais ou menos de 42 milhões de orçamento global ano. Tá? Somando 32, 8 e mais 2 ali. Não chega a 42, mas quase Não 42 de orçamento global ano para todo o Mato Grosso do Sul, todo o Instituto Federal, todas as unidades. Isso. Né? Agora, por exemplo, no primeiro ano eu consegui, da bancada federal, 6 milhões. Segundo ano, 4 milhões. Terceiro ano, 8 milhões. Quarto ano, 8 milhões. E agora, nesse ano, a bancada não veio ainda o espelho da emenda, mas a bancada assegurou 12 milhões. Quando você fala bancada, a gente está unindo deputados e senadores? Ou... Os 3 senadores e os 8 deputados federais. Tá. Bancada geral de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. Enviando. E como é que você consegue hoje capital para isso? Assim, como é que você convence a bancada? Porque eu imagino que a fila é grande. Muito. Ainda mais agora que mudou a forma. O Instituto Federal, mas também a gente vai ter instituições estaduais, a gente vai ter municipais, a gente vai ter outras federais, a gente vai ter associações beneficentes, todo mundo indo lá no Congresso falando, me dá uma gordura. E se ele dividir entre todo mundo, fica um valor muito pequeno, não serve para nada. E não pode. Simplesmente, e se eles mandassem um valor, imagina só, se eles mandassem hoje pro Instituto Federal, toma aí 200 mil.
Que bom, obrigado, né? Não vou ficar bravo com isso, mas não dá pra fazer Chegou basicamente me nada. Ave Maria. Nossa, até deu calor se mandasse isso, né? Agora, qual é a estratégia como gestora de conseguir captação de recursos extras? Olha, primeiro você não ter orgulho e nem vaidade, né? Eh, Todas as obras, e aí é uma coisa que eu respeito muito e a minha equipe também. Todas as obras, na placa, a gente coloca o nome deles. Não necessariamente o padrão não teria isso, Aham. mas eu coloco, tá? Eu coloco o nome dos 3 senadores e dos deputados, e quem apadrinhar uma obra, por exemplo, e para que isso aconteça, eu administro. Todo o valor que vem, eu distribuo em todas as obras para que eles tenham a oportunidade de me ajudar a inaugurar aquela obra, né? Mas, Mas não dá medo de você distribuir em todas as obras e faltar capital? não falta. Não. Não, porque a gente administra a planilha, né? A gente administra a planilha. Até ontem não teve problema. Tá tudo Amanhã certo, eu tá não sei. avançando. Aham. Mas só voltando, eu vou para Brasília todo mês Uhum. para a reunião do Conselho de Reitores do Brasil, Tá. né? Todos os 40 instituições a gente reúne uma vez por mês. E eu vou todos os gabinetes e todo mês eu vou nos gabinetes, né? Vou lá, cumprimento, eu levo um projeto do que eu quero para aquele ano. Eu peço apoio, o governador ajuda muito, né, na bancada, Uhum. para apoiar a bancada, para apoiar a gente também, porque eu acho muito legal a fala do Eduardo Riedel, que é o nosso governador, Uhum. que ele não importa a camisa do uniforme, se ela é estadual, se ela é federal ou se ela é municipal. É Mato Grosso do Sul. É. Então, isso é muito bom. Beneficia o É, povo de Mato Grosso do Sul, e não isso. obstante qualquer E cenário. aí a gente vai, gabinete por gabinete, mostrando os números. E a prestação de contas, Felipe. Eu não sei qual é o segredo, eu não sei, mas o Instituto Federal, a gente presta contas de cada centavo que ele manda. Cada centavo. E eu presto conta para o parlamentar e para o assessor do parlamentar. Então, quando ele manda, vou dar um exemplo, né? A senadora Soraya Tronic mandou 2 milhões. Ah. A gente prestou conta dos 2 milhões. E como que é essa prestação de contas? Ela é impressa, mas ela é também, ela vai no campus, ela vê aquela máquina que ela ajudou a comprar. Tá lá, né? Ela vê o resultado daquilo dentro daquela comunidade, o que influenciou. Então, assim, a prestação de contas, hoje, no meu ponto de vista, é um diferencial do Instituto Federal. E do MEC também, porque nós somos os melhores do Brasil em prestar conta. Hoje um princípio de gestão básico, pelo menos dentro do poder privado, né? Dentro das empresas, é basicamente economizar, ganhar mais dinheiro e fazer uma boa gestão daquilo que eu tenho. Isso. Em teste, né? Esses 3 elementos. No poder público, quando você compra algo, dentro como a gente está falando de obra, você passa por um processo, obrigatoriamente, processo licitatório. E aí você... Que é um desafio. Que é um desafio, imagino. É um desafio por diversos elementos. Você tem um desafio da área da administração, de ter uma lisura, mas por vezes você tem um desafio dos participantes do processo licitatório, que também é um desafio, porque quem disse que não combinaram preço entre si? Quem disse que não fizeram? Quem disse? E assim, podemos desenhar um mundo de rosas aqui, mas na prática, como vemos em tantas operações da Polícia Federal, existem, de repente descobriram, olha só, combinavam preços antes, olha só, você vai ganhar essa, vai ganhar essa. Eu já vi casos assim, escancaradamente acontecendo. E aí algo que você poderia, se fosse fazer uma cotação ordinária, fazer por um preço X, ficar entre 20 milhões, uma obra, por exemplo, 25 milhões, de repente, numa licitação, pode dar 35, 38 milhões. Como você, como gestora, consegue fazer essa gestão de economia com licitação? Porque assim, a lei de licitação, eu acho ela linda. Lendo ela, mas lendo os princípios da licitação,
Eles são lindos, é menor onerosidade. Mas o peso maior fica para a gente, para as instituições, né? Porque quando a gente coloca a licitação na praça, Felipe, quando vai para a licitação, a gente não tem controle, né? A gente não tem controle. Mas só respondendo a sua pergunta, primeiro, eu respeito as decisões técnicas. Uhum. Isso eu nunca vou contrapor um engenheiro meu. Se ele falar assim, tal coisa, eu não contraponho. Tá. Agora, decisão de gestão, eu que cuido. A decisão. Mas eu não vou fazer esse projeto, porque sem projeto eu não tenho nada. Você sabe disso. Uhum. Eu tenho que ter projeto. Uhum. Agora a gente vai soltar 8 refeitórios. 8 refeitórios. Aí um ou outro ali, um engenheiro fala, não. Tá, isso é uma questão técnica? Aí então vocês. Você certo. tá falando que é questão Não estrutural, vamos, que é outro não aspecto. Vamos, Uhum. eu respeito. O meu procurador, ele analisa muito bem, então assim, eu respeito muito os pareceres dele. Até hoje, eu nunca fui contra, eu sempre respeitei os pareceres. Então, para mim, é muito tranquilo. Você tem time para isso, né? Tenho. Aí, só que assim, qual é o problema hoje? O gargalo. Falta de pessoal da engenharia, que a gente também não tem planejamento de contratar. Tá. É aquilo ali mesmo. É aquela quantidade de servidores que são comprometidos. Hoje são quantos na engenharia, mais ou menos? Tem noção? Hoje nós temos 5 engenheiros. Mato Grosso do Sul engenheiras. Aí é pouco. É pouco. É bem pouco. Mas a gente está fazendo o máximo possível. Tá? Mas voltando na licitação, eu concordo com você que o peso é muito grande. A gente faz tudo dentro da legalidade, tudo. Aí vai para a licitação. Uhum. Vem uma pessoa, um empreiteiro, descomprometido com a educação pública, e aí ele dá um desconto de 25%. Uhum. Ô Felipe, eu já falo, descaracteriza essa empresa, ele não vai conseguir fazer essa obra com 25%. Mas eu não posso descaracterizar. Isso é relevantíssimo, né? Você sabe que se ele faz um preço, ele não consegue cumprir, atrapalha tudo no final. Tudo. Abandona. Eu já tive... em Naviraí, eu tenho uma obra que ela... desde 2010 que ela tá parada, praticamente. Aí eu assumi a instituição, consegui 4 milhões para retomar a obra. Lindo, fizemos um projeto maravilhoso. Fizemos a licitação, colocamos na praça. A empresa que ganhou, ela pegou o telhado, ela colocou, estava no projeto, ferro de 8. Perfeito, tá lá, ferro de 8. O meu fiscal chega lá e viu que ele colocou ferro de 4. Aí, não aceitamos. Claro. Eu não aprovo. Lógico. É técnico isso. Isso pode acontecer uma tragédia. Lógico. Se tá 8 é porque tem motivação. Aí, ficou 1 ano. A gente está 1 ano discutindo sobre isso. Você é advogado, você sabe que, por mim, eu falaria assim, seja elegante, você não atendeu o projeto, então vamos cancelar, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Mas eu tenho todo um trâmite, porque eu não posso começar outra. E nós sabemos na prática de que 2 cenários são difíceis. O primeiro cenário, que é, diante do elevado número de processos, a carga jurídica. E no caso de vocês é pior ainda porque é Justiça Federal. Então, a Justiça Federal é mais demorada ainda, por uma quantidade menor de juízes e muitos processos Ctrl-C, Ctrl-V, processos de massa que chegam na mão do Poder Judiciário. Então demora muito para resolver. Bastante. Só que assim, hoje a minha PROAD e PRODI é o tempo inteiro conversando. E a minha forma de governança, de gerir a instituição, eu tenho uma gestão de risco. Eu não escondo nada no gabinete. Uhum. É tudo muito aberto. Todos os pró-reitores sabem do que está acontecendo e alguns gestores sistêmicos, né? Então, assim, eu estou em Brasília, eu mando um e-mail na hora do que aconteceu
Porque é gestão de risco. Eu represento a instituição, eu sou a instituição, mas e se eu não estiver aqui amanhã? Agora, É algo que a gente precisa. Mas o meu gargalo hoje é a questão da. Não é a licitação. A licitação tem que é fazer, lógico. simples. Mas são 7 meses de documentos que a gente tem que ter. A nova lei de licitação, a nossa equipe ficou, poxa, o que está acontecendo? Gente, agora pode, agora não pode. O ETP, maravilhoso, adoro o ETP. Não tinha e começou. O estudo técnico preliminar. O termo de Então, assim, se você faz isso muito bem, o restante anda tranquilamente, né? Trava muito na questão documental, né? Bastante. Eu imagino, e principalmente imagino a dificuldade para você, porque veio do setor privado, a Constituição traz sob o princípio da legalidade dos dois lados. No setor privado, eu posso fazer tudo que eu quiser, artigo 5º da Constituição, exceto se for proibido ou obrigatório. Resumindo, eu tenho liberdade. Setor público, artigo 37 da Constituição, você só pode fazer o que a lei manda. Você está preso dentro dos limites da lei. Então, mas ambos têm auditoria, né? Na privado e no público. E agora, no público, eu vou ser bem sincera, eu me sinto muito segura. Porque você sabe os seus limites. Eu tenho servidor público, que tem fé pública, porque, por exemplo, se ele fizer alguma coisa errada, aí é uma questão dele, né? Agora, eu me sinto muito segura em ser ordenadora de despesa com servidores públicos. Por quê? Porque a mesma sanção que eu posso tomar, ele também pode, né? Então, eu me sinto muito segura. E eu gosto de administrar, eu amo administrar. Falando sobre gestão e administração, hoje você tem sobre a sua gestão e administração não apenas um prédio com algumas pessoas trabalhando ali. Eu nem tenho prédio. Nem tem prédio. Você tem sobre a sua gestão mais de 14 mil alunos. Isso. São quantos professores, docentes hoje? São 600 e poucos professores 600 e poucos professores. E 500 e poucos técnicos administrativos. Ou seja, de colaboradores ali, a gente está falando de servidores públicos, entre contratantes. 1.300, e aí tem terceirizados também, que a gente respeita muito. E você ainda tem 10 campi. Isso. Né? Dentro desse cenário, você é lógico que você tem um excelente time, imagino, que você já pontuou. Mas por mais que a gente esteja dentro do mesmo estado, nós temos realidades muito diferentes dentro do estado. Muito diferentes. Um campi de Corumbá, um campus de Corumbá é diferente de um campus de Campo Grande. É diferente de um de Aquidauana. A gente está falando de Amambai, que pretende abrir, que povos originários. Outra perspectiva. Outra. Como conseguir fazer uma gestão de tudo isso? Você tem um dia que você pega o carro, fala, vou visitar todos os meses você consegue ir em todo. Como é que foi desenhado por você a sua gestão para conseguir estar com os olhos em todos os campos? Bom, primeiro, o cargo de reitor ou reitora, ele ganha uma CD1. O que é CD1? É um valor que se chama cargo de direção 1, né? Os diretores gerais é um cargo de direção 2. Okay. Então, assim, a diferença da remuneração que eu ganho a mais para ser reitora e do diretor-geral é mínima. A estrutura organizacional ao qual você está me perguntando, a estrutura organizacional, eles têm responsabilidade também. Então, o que eu faço? Eu recebo o orçamento do Ministério da Educação, eu vejo, você tem matrícula? Tenho. Você tem eficiência acadêmica? Cada campus tem um diretor? Cada campus tem um diretor. Você tem... Aí eu reparto o recurso e ele vai gerir uma parte. Aí, o que eu faço? A gente trabalha com o quadro de distribuição de despesa. E aí ele pega esses 3 milhões, 2 milhões e meio do campus dele e ele rateia pelo que ele acha interessante. Ele tem discricionalidade para isso? Ele tem discricionalidade, mas eu oriento em algumas questões. Até ele tem autonomia, né? Só que, vou dar um exemplo, só esse final de ano agora, a reitoria ela está subsidiando do recurso da reitoria e das emendas que eu tenho, mais de quase 4 milhões de reais.
dando recurso para o campus, porque ele não conseguiu atender todas as demandas que ele queria. Faltou dinheiro. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente está numa capacitação constante com os diretores gerais. Mas por que eu estou te falando isso, Felipe? A mesma responsabilidade que eu tenho, eles também têm que ter, né? E eu tento capacitá-los para isso, para que a instituição não fique só com uma pessoa gerindo, né? Então eles administram o recurso deles. Vamos avançar. Hoje, uma das grandes finalidades do Instituto Federal é técnico, é ensinar. Não é apenas uma questão teórica, mas botar a mão na massa. Isso. Né? Algo que, de fato, o mercado demanda, e é aquela grande dificuldade. Você tem que ter experiência para você vir trabalhar. Ele diz, mas eu preciso trabalhar para ter experiência. E aí a pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho, principalmente em áreas técnicas, equipamentos, industrialização, entre outros cenários. O Instituto Federal traz essa possibilidade da pessoa aprender, do aluno aprender, para entrar no mercado já tendo essa especialização. Eu tive conhecimento, aí me corrija se eu estiver equivocado, de que o Instituto Federal ele acaba tendo polos específicos. Eu tenho um polo específico para o setor agrário, eu tenho um polo que dá uma ênfase no setor industrial. Como é que é isso? Me explica, por favor. Felipe, primeiro a gente respeita o arranjo produtivo local. Tá. Isso está na nossa lei. Uhum. Eu não posso abrir um curso, vamos dizer, no campus de Naviraí, hoje, na estrutura e da forma que a gente está, de artes cênicas. Tá. Hoje lá. Uhum. Eu tenho que ver dentro do Mato Grosso do Sul qual é que vai absorver mais esse eixo que a gente chama. Tá? Então, primeiro, a gente respeita o arranjo produtivo local. Nós temos em Corumbá, nós temos lá as empresas que têm extrativismo de minério, né? E nós temos o curso de técnico em... Deixa eu lembrar aqui, o curso lá é o técnico integrado em metalurgia. Só tem lá? Só tem lá. Que é exatamente para a finalidade específica da regional. Arranjo produtivo local. Uhum. A gente faz, para abrir esses cursos, a gente faz uma audiência pública, chama todo mundo. A decisão não é discricionária nossa. A gente discute. Basicamente, tem uma demanda. Tem uma demanda. Tem uma demanda, vamos fazer uma especialização técnica aqui. Um desse aqui em Campo Grande talvez não teria sentido imediatamente, regionalmente em Campo Grande aqui, necessariamente. Aqui, o arranjo produtivo local, ele tendenciou para a parte de industrial, que é mecânica, tem o técnico integrado em mecânica, nós temos o engenharia mecânica noturno. Olha só, é engenharia noturno. Por quê? Porque a gente dá a possibilidade da pessoa trabalhar durante o dia e estudar à noite. Uhum. Técnico em eletrotécnica, engenharia elétrica à noite. Técnico em administração e técnico em informática. Informática, os 10 campi tem. Técnico em informática. Uhum. Eu nem preciso falar, né? Uhum. Tecnologia. Aí tem um que trabalha muito com a inteligência artificial no agro, o outro trabalha mais com robótica, o outro que é dourado jogos. Entendi. Tem campos específicos com Sim. finalidades específicas que não Sim. necessariamente vai ter no outro. Não. Agora, todos os campos estão mais ou menos do mesmo tamanho, perfeito? Todos os campi deveria ser o mesmo tamanho, com exceção de Campo Grande. É maior aqui. Aqui é maior. Aqui nós teríamos 3.400 estudantes. Você diz teríamos porque não tem. Não. Porque seria bom ter, ou teria demanda para ter. É porque eu não tenho estrutura física ainda. Tá. Eu não ter, a instituição, a gente acabou de inaugurar um bloco de sala de aula, né? Só que aí eu preciso do professor. Tem um projeto de lei que está tramitando agora, que já era para ter passado, não passou, para aportar códigos de vaga para esses 2 campi e para os que nós não recebemos ainda desses campi que já estão em funcionamento. Para abrir novas vagas, você precisa de lei ou você tem discricionariedade de fazer... eu estou precisando de 5 novos professores da área A.
Você pode abrir ou você precisa Eu de preciso lei? do código de vaga. Eu preciso de um decreto que sai do Ministério da Educação dizendo que eu tenho aquele código de vaga. Para eu mandar essa vaga para o concurso, eu tenho que ter essa vaga. Eu não posso gerar expectativa sem ter a. Mas hoje tem vaga, ou não tem? Hoje, Eu nós digo vamos ter um concurso eu digo por agora. causa das novas salas. É, tem. Só que a gente está com um concurso aberto para técnicos e docentes. Uhum. Não, minto, não abriu ainda. Vai Por abrir. conta da tramitação da licitação. Uhum. Então, provavelmente vai ser em fevereiro, aí a gente já vai ter uma informação. São 19 cargos que a gente vai colocar no concurso para docente e, salvo engano, 13 para técnicos. E hoje, na verdade, quando você abre, eu imagino que rapidamente deve lotar, porque eu imagino que deve ser principalmente concurso público, né? Muito, É uma demanda muito grande muito grande. para ingressar. Agora, quando esses professores acabam ingressando, de fato, o concurso consegue filtrar para professores que de fato são preparados? E eu pergunto isso não apenas intelectualmente. Porque como não tem outro parâmetro de mercado, no sentido de eu não tenho uma escola que eu dou aula técnica, eu não tenho um ambiente que eu dou aula técnica. Uhum, E normalmente quem é técnico não é docente, quem é docente não é técnico. uhum, É teórico, em tese sabe, uhum, mas nunca botou a mão na massa. E quem bota a mão na massa, às vezes não dá tempo de dar aula. entendi. Uhum. Como filtrar um professor que ao mesmo tempo ele vai ser teórico, mas ao mesmo tempo ele vai ter que ser técnico e professor? Uhum. Primeira coisa, nós não somos universidade, Uhum. né? Eu sempre digo na hora que eu vou fazer a nomeação de cada servidor que eu dou entrada na instituição. Nós não somos universidade, nós somos sui generis. Nós somos diferentes de tudo. Por quê? Porque eu tenho FIC, eu tenho técnico subsídio, eu tenho PROEJA. Olha a riqueza do Instituto Federal, que é a educação de jovens e adultos. Tenho ensino superior, tenho mestrado, tenho pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Então, isso é importante destacar. Segundo, para você fazer o concurso de docente do Instituto, você não precisa ser doutor, diferente da universidade. Uhum. Que às vezes eles abrem só para doutor, Mas depois precisa ser mestre, alguma coisa Não, nisso? é graduado. Tá. Por que isso? Qual que foi o entendimento da lei à época? O graduado é prático, né? Ele pode ser prático. Então, assim, ele não foi para uma academia. Mas a prova é teórica. A prova é Não teórica. tem uma prova prática, eu tenho. A prova prática tem, que é a aula que ele dá. Ah, tá. Ele dá uma aula. É uma prova prática dele sabendo falar teoria. Só que depende da metodologia que ele usa. Porque, por exemplo, se ele for um professor de arte, ou se ele for um professor de técnico bem específico, né, de mecânica, por exemplo, como é que ele vai dar uma aula? Então, a gente tem toda uma organização, vai passar o professor que conseguiu transmitir aquilo da forma mais expressa possível, né? Agora, você disse que existe, além dos 14 mil alunos presenciais aqui, toda uma gama de aulas e que entrou principalmente pós-pandemia no ensino à distância, EAD. Hoje tem quantos alunos EAD, mais ou menos? Hoje vai dar uma média de 42 mil matrículas. É muita gente. É muita gente. Tem fila, pelo menos Campo Grande eu sei que tem, para entrar no Instituto Federal presencialmente. Tem. O aluno não tem que pagar depois que ele entrou. Não, subsidiado, muito pelo governo, contrário. É federal. Inclusive, Felipe, só um adendo. As palavras de graça. E 2022 a gente começou com bastante dificuldade e gestão, a gente conseguiu oferecer alimentação escolar. Então, assim, o governo ele repassa 35 centavos por aluno. Os números dá vontade de chorar, mas... Por dia? É por dia. Só que hoje uma refeição ela custa uma média de R$ 8,50. Ele vai dar uns 10 por aluno por mês, mais ou menos. Ele não dá. Não, por mês. Eu pego meu custeio para fazer isso. Não tô falando, ele vai repassar uns R$ 10 por aluno por mês, em tese, mais ou menos. 30 centavos por dia. Não chega nem R$ 10. Não.
É 30 centavos, não chega. Não, nossa, é verdade. Eu tô É. fazendo conta de. Você entende? Então, assim, é difícil até fazer essa conta, porque é inacreditável. Mas, por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho muito orgulho disso, né? Da gente oferecer alimentação. Mas só voltando essa questão que você questionou, e Não pode. precisa fazer aporte, que é de graça, que o aluno não precisa pagar. Não, ele não despende de absolutamente nada. No EAD, paga? Nada. No EAD tem 45 mil. E em tese eu imagino que no EAD não lota. Ou lota. Porque no Olha, EAD é no computador. É online. Só que a gente tem limite Tem assim, essa turma tem 40 por vagas, exemplo, 60 vagas. auxiliar administrativo tem 240 vagas, né? 240 vagas, porque você não, se for um curso livre, aí vai até 7 mil pessoas. E no Não EAD, tem E no problema. EAD pode ir gente fora do Mato Grosso do Sul? Pode. A gente tem muita matrícula até fora do país, Portugal. Mas não seria ruim isso? Eu pergunto porque assim, esse EAD não é do IFMS então. É. Então, mas tem o EAD do IFMS, tem o EAD, imagino, do IFMT, tem o EAD do IFSP, Tem. etc. Que O gera Sul. uma carga do IFMS, pelo menos, de energia, de trabalho, de organização, de sistema para o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Mas eu recebo o orçamento do MEC do ponto de vista de matrícula. Quanto mais Se- matrícula, mais recebe? Porque se Ah, eu. não, então tudo bem. Você entendeu? Eu achei que você. É. Não, eu achei que você ia, independentemente, ter que pagar essa Não. conta aqui. E Você fala, eles têm muito gente, orgulho. O próprio não. Ministério da Educação, quando a gente manda para eles que a gente tem alunos de Moçambique, de Angola, de Portugal, de sei o quê, eles ficam super felizes, né? E são brasileiros que estão lá também, né? Que está melhorando a É empregabilidade que eu deles. imaginei que, independentemente, o EAD seria para brasileiros, mas por ser IFMS, focado exclusivamente em alunos de origem de Mato Grosso do Sul. Nós temos ali na fronteira da Bolívia, Corumbá, Bolívia, Ponta Porã, Paraguai. Ali a gente tem muito estudante do Paraguai que estuda, que vai fazer o curso lá no Instituto Federal. Agora, o EAD, de maneira técnica, a finalidade do Instituto Federal é de maneira técnica, como é que você consegue levar uma prática por EAD? Eu imagino dificuldade, pelo menos é uma percepção que eu tenho. Na verdade, a gente tem os Ou cursos. são cursos mais teóricos São apenas? cursos. Por exemplo, eu tenho um curso de tratorista EAD. Como que é um curso de tratorista EAD? Como é que esse eu quero É saber. muito bom, maravilhoso. Por quê? Porque a parte Tratorista de teórica trator. tratorista. Agora engate a primeira. Mas como é que é isso? Mas Imagina daqui a pouco dar uma ideia de dirigir carro por não, EAD. não. Mas aí que você entende. Baliza por EAD. Todo curso prático, ele tem que ter uma parte teórica. Você há de convir comigo. Claro, claro. Principalmente de tratorista. Porque o de tratorista tem alguns termos em inglês, tem algumas coisas. Então, essa parte teórica, que é cansativa, ele pode fazer Tudo bem, mas, aonde ele quiser. mas aí tem aula prática para ele finalizar o curso. Aí, Então é um, como é que chama? É um híbrido. porque, por exemplo, quando ele for fazer o curso prático lá na John Deere, na Massey, ele já tem essa parte mais teórica que foi acessível para ele. Ele não vai cair de paraquedas lá sem saber. Tem o dashboard que eles mostram. Uhum. Essa parte aí e outra. Eu trabalhei no agro. Uhum. A época que eu trabalhei, eu geria 4.300 pessoas. Eram 135 gestores e eu tomava conta desses 135 gestores. As pessoas elas acham que dirigir um trator é simples. Para a gente formar um operador de trator, ele tinha que ficar muito tempo em sala de aula. Só que hoje o perfil das pessoas mudaram. Eles querem assistir novela em casa. Eu vou fazer o quê, Felipe? Eles querem ficar em casa, eles não querem gastar para ir lá assistir a parte teórica. Então, esse curso de trator foi maravilhoso. Temos muitas matrículas dele. Até eu me matriculei, iniciei para eu poder ter uma noção do que é aquilo ali. Você achou bacana, né? Achei. Mas essa ideia de novos cursos, como é que funciona? Quem define? Você acabou de falar num curso super legal, tratorista, e aí você tem que montar emendas, tem que montar o curso.
Passar pelo meu conselho. Passar pelo conselho. Quem define isso? Vocês têm um conselho e falam, vamos pensar num curso novo. Eu Vou tava dar um pensando. exemplo. O deputado Geraldo Rezende. Uhum. Deputado Geraldo Rezende e a senadora Soraya, eles falaram assim, olha, eu queria tanto ajudar as mulheres, a senadora, as mulheres trans, as mulheres que são com medida protetiva e mulheres que não tiveram oportunidade. Aí a gente montou um curso de cabeleireiro presencial. Tá. Tudo presencial. Já finalizou faz 2 semanas. A gente está pensando em fazer uma parte teórica com um EAD, porque daí ela fica em casa, ela vai fazer sua diária, ela vai trabalhar ali e ela faz a parte mais teórica. E aí ela vem com 90 horas prática para cortar o cabelo, fazer toda a parte, todas as técnicas que tem, masculino e feminino. Então, foi um sucesso. Só que a gente teve 44 pessoas fazendo, 36 terminaram. Um ótimo número. Uhum. Né? E isso foi subsidiado pela senadora Soraya. O Geraldo Rezende, ele veio até mim e falou assim, ó, o meu sonho é ter curso de cuidador de idosos. Ele vai aportar um recurso para a gente fazer isso. Só que tem uma parte técnica que não é o manuseio, vai ter a prática, mas aquela parte teórica que é importante, que vai ser pedida na teoria, na prática, ele pode fazer 12 horas EAD. Entende? No horário que ele quiser. E agora essa parte prática do cuidador de idosos faz uma parceria com o quê? Com um Aí- asilo, alguma coisa? Fala, vai lá Vai. cuidar dos velhinhos ali. Sim, a gente Filma que você cuidou do seu avô, alguma coisa. Não, a gente vai ter que ter cama, a gente vai ter que ter um boneco, imagino. cuidar de ferida. Como é que cuida de ferida? Como é que você vira um idoso na cama? Porque a população, enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu fui advogado de casa de repouso. E sei, falando desse caso, da dificuldade que era De contratar. de contratar gente especializada para isso. É. Desde coisas mais complexas até ajudar a fazer as necessidades lá e limpar. E isso não vai suprimir o técnico em enfermagem, Uhum. não vai suprimir o enfermeiro, não é isso. Não Mas imaginei é isso. uma mão de obra que, por exemplo, o deputado quer que a gente ofereça para as comunidades indígenas também. Né? Uhum. E a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer com a população que quiser. Então, por que eu estou te destacando isso, Felipe? Porque essa parte prática, ela vai ser desenvolvida, mas precisa de uma parte teórica, né? Ele precisa saber o que é uma bandagem, qual é a fralda, se a pessoa ela é obesa, se ela não Eu é. realmente fico surpreso porque eu achava, de verdade, que o Instituto Federal era mais numa parte técnica, industrial, tecnológica. Também. Não, sim, mas É. eu achei que era só isso. É. E quando você me fala, por exemplo, Só tudo isso. só tudo isso, claro. E quando você me fala, por exemplo, sobre desde questões como cabeleireiro, que foi uma ideia que você acabou de pontuar, que na verdade eu já imaginava o sistema S. Exclusivamente. E assim, o Sistema S também pode fazer Claro. e faz. Só que como a demanda ela veio específica, eu não vou deixar de atender Lógico. uma pessoa que ajuda o Instituto Federal. E só uma questão, na pandemia, nós fizemos vídeo imprimimos nas impressoras 3D, entregamos na Santa Casa, entregamos o Corpo de Bombeiro com a câmera para fazer entubar as pessoas. Cada equipamento daquele, na época, eu não sei agora, custava R$ 8.000 um. A gente imprimia e fazia nos nossos makers Aham. por R$ 400, 4. R$ 100 cada uma. Uau. Entendeu? Instituto Federal, ele é muito mais do que ensino. Ele é tecnologia. Ele busca trazer as pessoas também para dentro da instituição, pequenos empreendedores. A gente tem incubadora. Hoje eu queria entrar exatamente nesse assunto com você. Empreendedorismo e Instituto Federal. Tá? Hoje, há alguns anos atrás, começou-se a nomenclatura, principalmente depois da legislação, da lei das startups. Então começou algo que ninguém entendia direito,
né? Auxiliou muito com programas televisivos, desde Shark Tank Brasil, entre outros, uma perspectiva de... Eu nem sabia que a minha empresa era uma startup, então é uma startup, mas foi feita até uma lei, uma legislação, que é a legislação das startups. Como é a relação hoje do Instituto Federal? Porque a gente falou Instituto Federal como um centro educacional, Instituto Federal como alguém que prepara para o mercado de trabalho, mas como funciona o Instituto Federal para quem quer sair de lá para empreender por conta? Ou para um empresário que já tem uma empresa? Tem alguma relação do Instituto Federal com isso? Sim, primeiro que os nossos projetos pedagógicos, todos eles têm empreendedorismo, tá? Todos eles têm empreendedorismo. O nosso estudante, esse menino de 14 anos que entra, ele tem dentro do projeto pedagógico dele para ele poder empreender. Dentro da pesquisa, se ele inventar, a gente tem várias patentes. Você sabia disso? A gente tem vários Eu não produtos sabia. patenteados. Que a indústria pode, a gente pode fazer a transferência de tecnologia para essa indústria, enfim. Mas o estudante, ele faz a pesquisa junto com o professor e eu tenho uma patente e tenho um software também. Agora, quando você fala seria Eu, enquanto professora como e professora. pesquisadora. É porque eu falo, porque não tem como fazer uma patente em nome do IFMS? Tem. Eu não me lembro se Na dentro verdade, do INPI tinha essa tem. possibilidade. Se eu tenho uma patente, né? É um modelo de inovação. Tá. 70% fica para a instituição se você usou ela para... se eu conseguir fazer a transferência de tecnologia. E retorna, a gente tem documentos, e retorna para a pesquisa. 30% fica para os pesquisadores, que no meu caso sou eu e 2 estudantes. A mesma coisa é os outros docentes, porque a instituição ela Quando você usa a acompanha o expressão processo do transferência de NPI. tecnologia, basicamente vendi a patente. Vendi a patente. Tá. Tá? Vendi uma patente por R$1 milhão, Isso. 700 mil reais, volta para o FMS. Volta para o FMS, para os focar projetos nessa área, de pesquisas. E 300 mil nesse exemplo que eu tô dando fica para os pesquisadores, que pode ser professores como alunos. Pode. Deve. A gente não faz só o professor. Ah, entendi. Tem Vai que ter um ter aluno. estudante junto. E só a lei de inovação, ela ainda não estava sendo muito entendida pelos procuradores e advogados, NIT, né? essas coisas. NIT e tal. Eu estudei a lei de inovação porque nada pode. Não pode. Não pode. Por exemplo, a Fundect tem ajudado muito a gente a trabalhar com isso também, a Semadesc, né? Mas o que eu quero dizer para você? A lei da inovação ainda é no Brasil, ainda está... não está sendo utilizada nem no seu 50%. Eu me recordo, exato, porque a ideia da lei da inovação... Marco legal. Esse marco legal é, na verdade, empurrar, dar ferramentas para que, não que fique dentro da instituição, mas ao contrário, que eu vou empurrar você para que você possa finalmente tocar seu negócio. Você começou aqui dentro, a gente deu o gás necessário que você precisava, e agora toque. Né? Eu me lembro até que há uma previsão nessa legislação que fala a respeito da possibilidade de uma sociedade entre poder público e empresa privada. Isso mesmo. Que é algo completamente atípico e ainda é atípico. E tem sido estimulado muito pelo Ministério da Educação isso. Porque hoje você não vai conseguir dar emprego para todo mundo. Né? Então, o empreendedorismo é uma forma, né? E eu tenho algumas teorias em relação a isso, né? E dentro da nossa linha, na instituição, Felipe, tem uma variável que é importante destacar. Nem todos os docentes acreditam no empreendedorismo, né? Em qualquer espaço. Agora, porque assim, é muito difícil, porque qualquer um pode ser empreendedor. Não, e isso acaba frustrando a pessoa. Né? Você foi bem sucedido, mas você está no universo de quanto? Aí, nossos projetos pedagógicos, ele estimula, ele fala sobre empreendedorismo, ele trata desse assunto, a gente tem práticas, mas a gente fala assim, é uma opção, se você quiser, não uma obrigação.
tá? Ele sai com aquele saber. Uhum. Mas a gente não fica assim, ó, tem que abrir uma empresa, tem que abrir uma empresa, porque isso desmotiva muito, né, esse estudante, tanto do técnico quanto do superior. Frustra. Tem uma universidade nova em São Paulo, criada por um grupo de empresários chamado Link, a Link School of Business. E, de fato, ela tem crescido muito em contraposição com grandes outras universidades empreendedoras, como o INSPER, como a Fundação Getúlio Vargas. E um dos princípios da Link é exatamente quase como um MBA, de que a pessoa tenha muita prática para poder abrir uma empresa, para poder empreender, para poder ter essa percepção. Contudo, eu tenho talvez uma visão de que isso tem uma relação direta com até mesmo um viés ideológico. Um ideológico de Estado grande, Estado pequeno, um viés ideológico de vamos abrir, não vamos, o empreendedorismo é bom, o empreendedorismo é mal, o chefe, o patrão é alguém que vai beneficiar, o patrão é o mal que está sobre tudo isso. Como você, como gestora, que está hoje num governo, amanhã pode estar em outro governo, depois pode estar em outro cenário, que vieses ideológicos podem mudar, que professores mudam, consegue ficar firme numa posição? Tranquilo. Os últimos 4 anos para o Instituto Federal, 2019, que era o governo Bolsonaro, Pois é, você pegou os dois. foi ótimo. Dois pro governos Instituto. totalmente distintos Eu não ideologicamente. tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar, tá? Para o Instituto Federal de Mato Sim, Grosso sim, do Sul. sim. Sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito bem atendida, e atendida não no sentido só de atendimento, é de recurso mesmo, tá? Eu não posso reclamar. Agora, com o governo do Lula, a mesma coisa. Então, assim, Você não sente que muda? muda, a dinâmica de gestão muda totalmente, tá? A dinâmica de gestão, ela muda totalmente. Mas eu sempre digo, Felipe, que o meu partido é a educação e a minha ideologia é o IFMS. Né? A única certeza que eu tenho é que eu sou corintiana, de pai e mãe, né? Esse aí não tem como mudar. Não Esse tem, não tem. Mas, tirando a brincadeira, eu não posso reclamar de jeito nenhum, de nenhum dos dois, tá? Agora, já no Brasil, outros têm outras visões, né? Hoje, só para você ter uma ideia, algumas inaugurações que a gente fez foi com recurso da época do Luiz. O Luiz Ovando sempre apoiou muito a gente, né? Vários outros apoiou muito a gente naquela época. O Vander Lobé sempre foi maravilhoso para o Instituto Federal. Então, assim, e são dois maravilhosos. Sabe por que eu te pergunto isso? É interessante. Lógico que você está num cargo que ambos precisam estar numa posição de paz e harmonia ali. Eu entrevistei esses dias o fundador da Multicoisas, o Lindolfo. E dentro do que ele disse no podcast foi interessante que ele disse que ele estava conversando com Luciano Hang da Havan. Sim. E depois ele foi conversar com... Eu acredito que foi... Qual que é o nosso deputado do PT aqui? O Vander. O Vander, obrigado. O Vander mesmo, ele é do PT. E ele disse que... Ele perguntou para o Vander, por que a gente não dialoga lá? Ele falou, não consigo. Essa foi a resposta que ele deu. Não consigo dialogar. E ele perguntou pro Luciano a mesma coisa. Ele disse, Luciano, por que a gente não consegue dialogar? Ele disse que esse povo não tem diálogo, etc. Tal. E aí a ideia dele foi... Até porque ele criou depois um negócio chamado Meio. O Lindolfo, que a ideia era conectar ambos. Você não sente uma dificuldade dentro de vieses diferentes de professores, por exemplo? Porque eu tenho um professor, que é um professor que talvez seja direitista. Eu tenho um professor que talvez seja um professor totalmente esquerdista. Como conseguir dar uma mesma diretriz para cabeças diferentes? Uhum. E agora, numa excelência como gestora. Olha, a minha narrativa, ela é sempre muito positiva,
né? Principalmente, para mim, não tem lado A ou lado B. Tem professores que é de direita, tem professores que é de esquerda e tá tudo bem. Uhum. Só que esse mesmo professor que fala de lados, ele quer o laboratório dele. Uhum. Esse mesmo professor que fala sobre o lado A, o lado B, ele quer as condições melhores para ele poder dar aula. Uma bola de vôlei, uma bola de não sei o É quê. um princípio básico comum, né? Uhum. Agora, assim, eu sempre tenho falado o seguinte: eu, eu, eu tiro o chapéu para nossa bancada, Uhum. os deputados, porque assim. Eles são muito respeitosos. Cada um tem as suas diferenças, mas na hora que vai sentar na mesa, eu já presenciei isso, Felipe, e vai falar do Mato Grosso do Sul, eles têm muita maturidade para isso, entende? Uhum. E a política, o Instituto Federal é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Uhum. Não é o lado A, o lado B. Nós somos política de Estado. Então, os nossos docentes, no início, quando eu fui fazer essa interlocução, porque eu não conhecia ninguém. Eu Uma era professora. Elaine Uhum. Cassiano, né? Cheguei no estado de Mato Grosso do Sul, tal. E aí, a primeira pessoa que eu me apresentei formalmente enquanto reitora foi o Reinaldo e o Eduardo Riedel, Uhum. né? No gabinete do Reinaldo. E aí, ali a gente começou a construir uma relação. E eles não têm isso, eles são muito respeitosos. Eles sentam na mesa e eles falam do Mato Grosso do Sul. E é isso que a gente precisa. Agora, quando eu sento na mesa de cada campus, Entendi. eu falo do Instituto É um Federal. viés republicano. Aham. E assim, hoje, nas inaugurações, vai o lado A, o lado B e todo mundo recebe todo mundo muito bem, porque eu não admito, né? Você tem a sua ideologia, parabéns. Tudo, mas nós estamos numa instituição de ensino, nós não estamos na nossa cozinha, tá? Uhum. Então a instituição de ensino ela tem que respeitar isso. Dentro dos projetos, às vezes as pessoas falam assim, como que doutrina. Gente, é só abrir a página do Instituto Federal e olhar os nossos projetos pedagógicos. Tá lá toda a ementa. A gente fala de política, a gente fala e o nosso diferencial, Felipe, isso. Se de tudo que eu falar para você hoje, você não esquecer disso, eu vou ficar muito feliz. Nós formamos o estudante para o mundo. Uhum. A gente tem internacionalização, tem estudante que um monte de estudante nosso que está passando em medicina. A gente não, os nossos projetos é voltados para engenharia, para qualquer coisa, mas eles passam em medicina, eles passam em engenharia no ITA, na Unicamp, na UFMS, na Dá um baita orgulho. é muito orgulho. E assim, enquanto eu estiver sentada na cadeira de reitora, eu sempre vou trabalhar esse pensamento. Uhum. E outra, até na campanha, quando eu fui fazer a campanha, né? Chego num campus, tal, o outro. Eu gosto muito do seu trabalho, reitora. Parabéns, a senhora é ótima, mas eu não vou votar na senhora porque a senhora é mulher. Verdade. Verdade. Aí eu falo assim: olha, meu querido, tá tudo bem, eu não tenho culpa de você ser ignorante, né? Eu falo mesmo. Eu vou respeitar, não tem problema nenhum, e tá tudo bem. E essa mesma pessoa que falou, ela vem me pedir recurso e eu e eu mando recurso para o campus dele. Né? E tá tudo bem, por quê? Porque é uma questão muito além do que. Eu não mudo personalidade de ninguém, mas eu consegui mudar alguns comportamentos dessa pessoa. Então ele percebe que o gênero, ou a opção sexual, ou a religião, a competência ela não tem gênero, não tem cor, não tem raça, não tem nada. É verdade. Né? É verdade. Então, e hoje ele percebe Questão de isso. competência é ridículo falar isso. Ele só não dá o braço a torcer, mas ele sabe disso. Então, assim, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou Você é avó? irmã, eu sou. Maria Gabriela, perfeita, linda, maravilhosa. É a minha vidinha, que hoje eu vou ter a oportunidade de buscar ela na escola, né? Quantos anos dela? Ela vai fazer 5 em março.
Eu não acredito que ela é avó de 5 anos. Você teve um filho muito cedo. Não, não. Não. A minha filha que fez. Filho. Ela que fez cedo. Mas assim, só para você Sobre entender, competência não tem. e assim, Felipe, eu estudo muito. Eu estudo muito. Eu via aqui na recepção sua a revista, né, que eu não consigo assinar porque ela é muito cara, mas já li um pouquinho ali da forma. Eu gosto de ler, amo ler. Então, assim, eu me informo, eu estudo, eu estou preparada para estar onde eu estou. Eu me Não é à toa. preparei. Eu me preparei. Então, assim, se alguém vem e fala alguma coisa assim, magoa um pouquinho. Só que eu chego em casa, brinco com a minha neta, falo com a minha filha, com meu filho, com meu marido, tomo um banho, durmo, acordo e esqueço. Sabe Acabou. que você fala isso? Me lembra uma frase que eu vi do Ayrton Senna, quando tinha muitos discursos e brigas fora das pistas, e ele disse: Eu vou provar na pista. Né? Isso Não vou ficar mesmo. falando aqui. Eu vou provar na pista. Se quem é melhor ou pior, não adianta eu ficar argumentando. Vou provar na pista. Né? Não, e eu assim, eu não fico chateada de jeito nenhum. Prova na pista, né? Porque se você for parar para olhar, até minha mãe, quando ela não me viu reitora, né? Que ela faleceu em 2016. Mas em 2016 eu fiz o planejamento. E ela sabia, né? Meu Deus, mas filha, você é uma mulher, filha. Ela falou. Eu sou da geração X, então assim, só que a minha mãe, ela me preparou muito, né? Ela não queria que eu tenho 9 irmãs. Uau. 9 irmãos. E eu sou a caçula. Ela falava assim, ó, eu quero que você seja a dona da casa e não a dona de casa, né? Entendi. E sempre me preparou, só que nunca me facilitou a vida, né? Eu ainda tinha que, no sábado, trabalhava a semana inteira, no sábado eu tinha que fazer faxina em casa. Mas é isso. Eu venho de uma geração que eu entendo essas pessoas, né? E eu compreendo. Agora, só eu coloco os limites para mim. Isso é interessante. Isso é interessante você, de fato, entender e se ver nesse aspecto de identidade. E respeitar as pessoas. Eu acho assim, o Instituto Federal não são os prédios, são servidores, né? São os terceirizados que fazem um trabalho maravilhoso. Falando disso de respeito de pessoas, a gente já conversou isso no começo da nossa conversa sobre, acho que a expressão que você usou foi ações afirmativas, questão de cotas que tem. E o Supremo Tribunal Federal até já teve a oportunidade de se debruçar sobre questão de cotas e manteve a posição favorável às cotas como ações afirmativas como um meio de permitir que haja um equilíbrio no final da corrida. Se eu comecei a corrida lá na frente, que tente de alguma maneira colocar o outro um pouco mais para frente, para pelo menos ter a chance de concorrer junto. Essa é a percepção e a ideia por trás. É uma discussão contínua de muitos ainda entendendo favorável ou contra, mas a ideia das cotas e ações afirmativas tem um viés social, né, de permitir que pessoas que não tiveram oportunidade tenham oportunidade. Isso. Pela sua agora não experiência mais teórica, mas prática de vendo isso acontecendo ali, você sente que isso de fato tem acontecido? Pessoas que não teriam oportunidade em lugar nenhum por conta das cotas tendo oportunidade dentro do Instituto Federal, a gente cumpre a legislação, né? Sim. Cumpre a legislação. E sim, a gente tem visto bastante pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. A gente investe muito em visitas técnicas. O que seria visitas técnicas? Visitas técnicas, ele aprende na teoria, aprende no nosso laboratório. Aí ele vai lá na Itaipu, ver na prática o que está acontecendo. Super legal. Isso, às vezes o menino, ou ele vai num congresso lá longe e anda de avião, nunca andou de avião, nunca saiu de Corumbá, nunca saiu de Ponta Porã. Essas experiências, ela amplia a visão desse menino, desse estudante. Então, só aí já é um ganho.
Sem contar que, por exemplo, as ações afirmativas, a gente tem percebido isso e a gente tem estudado para ver essa relevância cientificamente, para ver. Só que não adianta ter ações afirmativas e não ter a política pública que permite que a gente consiga manter a assistência para esse estudante. Como assim? O 30 centavos da alimentação é um. Entendi. Tem estudantes que às vezes ele tem tem 3 refeições no dia. Uma delas é no Instituto Federal. Aí, com 30 centavos, eu consigo dar uma alimentação. Hoje eu consigo manter isso. Mas e a sustentabilidade disso? O próprio governo federal tem que trazer essa sustentabilidade. Estou dando só um exemplo para você. Vocês hoje podem aceitar doação, ou não? Hoje, nós aceitar doação de que forma? Só se for por intermédio de GRU. Eu ia dizer uma empresa que queira doar comida, um exemplo. Estou dando um exemplo, genericamente. Ou uma empresa especializada que queira doar um dos seus produtos especializados para poder colaborar. Como se fosse uma parceria público-privada. Uhum. Hoje existem mecanismos de legalidade que a gente consegue avançar nisso, que é por intermédio das fundações ou GRU. Porque, assim, pelos ruins, a gente que paga, né? Hoje, qualquer recurso que entra na instituição, ou é por GRU, ou é por fundação, ou é direto dentro do nosso orçamento. Eu não aceito outra forma. Eu pergunto porque estrategicamente... É questão de governança, tá? Eu pergunto porque estrategicamente, principalmente muitas empresas no lucro real... Isso. Elas têm dentro de uns limites autorizados, até mesmo benefícios fiscais ou não, mas ela pode, assim, eu tenho uma verba aqui que eu tenho até esse limite que eu posso dar de doação, etc. Então eu abato meu imposto de renda. Então, enfim, ao invés de eu dar para a Receita Federal do Brasil, eu posso dar ênfase para a Associação A, B, C, D, para isso. Nós estamos trabalhando na documentação, porque é tudo muito burocrático. Uhum. E para que não haja nenhum problema de não conformidade, a gente tem estruturado porque isso. Eu vejo algo sensacional. É sensacional. Você, de fato, assim como você tem aquele trabalho de levantamento de captação lá na bancada, isso às mesmo. vezes, de fato, fazer, olha, onde eu vou visitar? Vou visitar Suzano, um exemplo. A gente falou sobre Suzano em outro momento, sobre fazer uma parceria técnica, mas um exemplo. Suzano, você pode doar isso para o Instituto, entendeu? Sim. E às vezes pode ser em pecúnia, mas às vezes pode ser, de fato, em alimento dentro dos 30 centavos. Isso mesmo. Seria algo sensacional. É uma questão que a gente tem estruturado isso, mas dentro da questão da legalidade, a gente ainda está trabalhando nos trâmites. Vou dar um exemplo. O que a gente não pode é o arroz tal. Aí eu fazer propaganda para o arroz, eu vou ter que fazer uma chamada pública. Você limita dentro de marcas específicas. Isso você sabe que não é. Mas assim, a Conab também a gente tem feito, até ontem eles não responderam o nosso ofício. A gente já conversou. Porque eles têm arroz, tem feijão lá que eles podem estar fornecendo para a gente. Que é extremamente... E é público, né? Para público. Então, a gente está com essa questão. Agora, hoje, a nossa limitação maior é a conformidade. Porque eu tenho hoje, ninguém recebe absolutamente nada em pecúnia, em nada. Entendi. A gente sempre tramita ou GRU, ou fundação, ou direto dentro do nosso orçamento. A sua posição como reitora vai até 2027. Dezembro, dia 5 de dezembro de 2027. Então a gente está falando aí 5, 6, 7, 3 anos ainda. 3 anos. 3 anos ainda. É uma boa jornada ainda. Dá para desenvolver algumas... Muita coisa. Quais que são os seus planos para esses próximos 3 anos? E com a pandemia, né? No meio, é verdade. Um monte de coisa. Greve. Ainda bem que você estava lá, né? Precisava ter alguém de administração ali no meio. E nós não paramos. Do Brasil, 2 institutos não parou. E quando eu vou fazer a certificação, ia fazer, né? Os meninos que eram da pandemia, acho que eles não têm a menor noção
do tanto que a gente trabalhou para que eles estivessem formando e sendo colar o grau, fazer as certificações. Mas assim, Planos para 3 anos. o primeiro é melhorar a questão de gestão de pessoas que a gente tem. Como assim? Hoje, todo mundo sabe que eu não tenho interferência em remuneração de servidor, é do governo federal. Mas a gente precisa oportunizar capacitações. Por exemplo, a lei de licitação. A gente fez uma capacitação que, se a capacitação fosse aqui, ou fosse em qualquer lugar do estado, ia ser a mesma coisa. A gente fez uma capacitação em Bonito para todos os administrativos para entender sobre a lei de licitação. Eu até brinquei, Felipe. Eu falei assim: ó, vocês vão fazer essa capacitação, só que eu quero que todas as licitações aconteçam, né? Vocês estão sendo preparados para isso. E de fato a gente tem desenvolvido muito e eles entenderam. Mas o desafio da gestão de pessoas é esse. A questão da saúde do servidor também. A gente ainda tem, não tem tantos atestados, mas a gente ainda tem atestados por questões. Burnout, essas coisas. E, assim, graças a Deus ainda é um número, mas eu não quero que chegue num número expressivo, né? Então eu quero proporcionar experiências para eles, né? Abrir edital para ele. Hoje eles têm possibilidade de fazer mestrado, doutorado, os técnicos, os docentes, sem ter que investir com uma parceria pública, né? Que a gente tem com a UFMS, com a UFGD. A gente tem com o Sul, a gente vai abrir 27 vagas de um curso de informática de mestrado, né? Até que aumenta a remuneração dele, né? Aumenta. É uma das maneiras, você não consegue lá aumentar, mas se ele fez mestrado, aumenta a remuneração. Se ele fez doutorado, aumenta a remuneração. 30% se for especialização e 25% se for mestrado. Então, e aí eu estou também capacitando a nossa equipe, né? A outra questão quando eu assumi a instituição, nós não tínhamos todas as quadras, nós não tínhamos quadras cobertas, as quadras. Então, eu quero cobrir todas as quadras, eu quero fazer pelo menos todos os refeitórios, que eu não tenho refeitório também. Agora, 2025, a gente vai licitar todos os refeitórios. E eu quero deixar pelo menos 3 anfiteatros. Porque o anfiteatro, ele não vai atender só o Instituto Federal. Eu posso ceder o anfiteatro, emprestar, por exemplo, ceder para você. Aqui no Campus Campo Grande, eu quero fazer de 500 lugares. Você vai pagar o quê? A taxa de limpeza do lugar. Você não precisa pagar o aluguel. Eu quero a taxa de limpeza só. E aí, por GRU, né? Aí esse valor de GRU, ele vai vir para mim só daqui 1 ano e meio. Mas é melhor ter para receber do que para pagar, né? É verdade. Mas eu gero receita também na instituição, né? Porque eu tenho a equipe para fazer aquilo e assim, 3 refeitórios. Eu também eu preciso trocar a nossa frota. Só esse ano a gente vai conseguir 6 vans, porque hoje a gente só tem 3 ônibus institucional. Eu não consigo fazer visita técnica com só 3 ônibus. E você consegue isso de alguma maneira fazendo solicitações? Por exemplo, eu ia dizer, na verdade, veículos apreendidos, ou isso para algum juiz federal. Sim, que tem a própria Receita nos apoia muito. Só que a Receita, ela tem uma política interna lá que a gente nunca conseguiu acessar essas vans. E outra, eu sou administradora, a depreciação. Eu não quero pegar um negócio que vai quebrar no meio do caminho, Entendi. Que vai me dar instabilidade. Entendi. A segurança porque assim, hoje o meu maior bem são servidores e estudantes. Claro. Eu tenho os motoristas, nós temos os melhores motoristas do estado. Hoje mesmo nós estamos com um ônibus lá em Brasília, com a Defensoria Pública, que a gente emprestou um ônibus para ir no Supremo, no STF.
Tá. que as crianças iam cantar lá. E eu fico tranquila, porque o motorista e o meu ônibus, ele tá Novinho. ótimo. Não é novo, mas ele tá com a manutenção em dia. Então, essa segurança que eu preciso. E só foi possível essas 6 vans e algumas caminhonetes que a gente vai trocar, porque já faz 13 anos as caminhonetes rodando, por conta da emenda de bancada. Você, por ter sido a primeira mulher reitora do Instituto Federal, acaba sendo um case. Eu digo um case de como é uma mulher no Instituto Federal na reitoria, né? As pessoas vão olhar dizendo, como será? As pessoas olham para... A gente teve uma presidenta no Brasil, entendeu? Infelizmente recebeu impeachment e foi algo, não analisando o mérito, mas foi o case. Vamos contar como é o case da primeira presidente mulher no Brasil. É esse o case. Pode ser que amanhã venha outra, mas esse é o case. Portanto, quando você pensa em legado, aquilo que as pessoas vão lembrar de você, como você gostaria de ser lembrada nesse período de gestão que você ainda está no Instituto Federal? Olha, Felipe, O seu primeiro legado. que quando eu fiquei sabendo que eu era a primeira mulher, eu não fiz ideia disso. E assim, eu não tenho diferença nenhuma de qualquer outro homem, na minha opinião, né? Claro, até porque a gente falou sobre questão de competência que não muda. Mas eu quero E que desculpa, seja lembrada. independentemente de legado por ser a primeira mulher, mas o legado independentemente da Elaine. Isso mesmo. Porque eu tenho que provar muito mais do que quem me antecedeu, né? Então, assim, que era uma figura masculina. Eu tenho que provar muito mais do que... Eu me esforço muito mais do que apesar que eu não acompanhei a gestão Anterior. de perto, né? Mas eu gostaria de ser lembrada como uma das reitoras do Instituto Federal que nunca perdeu uma oportunidade. Eu não perco oportunidade. Eu estou no avião, eu estou na feira, eu estou no supermercado, eu estou no meu gabinete. O seu radar sempre está ligado. Está sempre ligado. E eu sempre, assim, parece que é esquisito até. Eu fico até... Falo, gente, para, Elaine, não, não, não. Mas eu vejo oportunidade em tudo. Eu não tenho... eu não gosto de falar coisas negativas, né? Falar... às vezes, dentro da minha equipe ali, os pró-reitores, assim, às vezes a gente fala alguma coisa. Mas eu tento ser bem positiva. Então, assim, eu quero ser lembrada uma reitora que nunca perdeu uma oportunidade, né? E a minha equipe também. E se vê uma oportunidade, a gente vai atrás e a gente busca. Você mesmo, hoje numa conversa, eu já vi umas 3 ou 4 oportunidades aí. Mas é algo que é importante para um gestor. E outra, um gestor que fica sentado na cadeira, no ar-condicionado, eu estou falando do ponto de vista da educação e do ponto de vista do lugar que eu estou. Claro. Sem todos os campos finalizados, não dá, né? Eu me movimento muito, eu estou aqui, eu estou ali, eu não me canso, eu trabalho de segunda a segunda, né? Mas... Com marido, filho e neto, hein? Isso, com marido, filho e neto. Mas eu fico no meu computador no sofá no domingo de manhã com eles e a gente conversa, eu deixo o computador, faço uma comidinha, volto, brinco com ela de casinha, faço tudo. Só que assim, eu nunca tinha pensado nisso, que essa pergunta para mim foi, mas eu acho que é isso, é oportunidade. Eu não preciso que me lembrem de mim, não, sabe? De verdade. Eu só quero o melhor para minha instituição. E se eu conseguir fazer isso dentro do período que eu tenho, para mim tá ótimo. Mas nem precisa ficar lembrando de mim, não. Na verdade, a sensação que eu tenho é que você... Eu gosto disso que você disse sobre aproveitar as oportunidades, porque, de fato, existem muitas, e as pessoas, talvez por medo, por insegurança,
por displicência, deixam passar. Deixa. Isso em qualquer cenário que Ou estão. preguiça, eu Ou acho. preguiça, Porque pode ser. assim, talvez eu podia ter usado um adjetivo melhor, né? E não preguiça. Não, mas eu acho que é preguiça mesmo. Mas, Mas às vezes é preguiça. Eu acho que vai às dar vezes. muito trabalho. Mas às vezes é isso. Às vezes é isso. Às vezes, para eu alcançar aquele ponto, eu vou ter que conversar com fulano, ciclano, beltrano. Depois talvez vou ter que fazer um negócio A, B, C, D, F, G. O alfabeto de muitas letras. Deixa pra lá. Na prática não vai mudar muita coisa na minha vida mesmo. Não. Então, deixa pra lá. E essa percepção no serviço público é algo que faz toda a diferença. Eu tive a oportunidade de trabalhar, me lembro disso perfeitamente, no começo da minha carreira, eu fui estagiário dentro de um fórum. E eu me lembro de 2 profissionais que eu conversei lá dentro. E na época eu ainda pego a época 0 digital. Então, eu era estagiário, página 1, 2. Eu sei É isso mesmo, né? Pegava, fazer o apenso, fazia a cordinha, juntava os 2 processos. Eu sou dessa época. E eu me recordo de uma servidora e eu odiei aquilo. Eu falei, eu não quero ser servidor público, pelo menos não nesse sentido. Aquilo não era gestão, era robótico. E eu me lembro um dia que eu procuro uma servidora que já estava há uns 7, 8 anos, analista, e eu pergunto pra ela, você gosta disso, cara? Como é que você imagina? Você não tem... Você quer ficar aqui quanto? Ela falou, Felipe, eu acordo e venho com prazer pra cá. Ela falou, eu venho aqui, ó, faço isso aqui. Nossa, Felipe, eu fico mais 15, 20 anos fácil fazendo isso. Eu gosto disso. E era uma mulher muito simpática. Talvez eu percebi que ela era simpática porque fazia o que gostava. Verdade. E em contrapartida, eu me lembro de um outro rapaz que a cara sempre estava marrenta. E nós tivemos em algum momento o mesmo diálogo. E ele disse, cara, eu preciso daqui pelo dinheiro, odeio isso. E infelizmente, talvez essa seja a perspectiva de muitos servidores públicos. Quando alguém fala assim, o que você quer fazer? Concurso. Eu falo, vixe. Vixe por quê? Porque se o cara falasse pra mim, eu quero concurso para delegado, eu falo, legal, ele sabe o que ele quer. Mas concurso genericamente falando, porque é muito diferente. Trabalhar na área B ou trabalhar na área C. Ser professor é uma coisa. Ser técnico é outra, ser analista é outra, ser delegado é outra, ser juiz é outra. São coisas distintas para perfis distintos. Mas independentemente onde estiver, fazer de todo o coração, fazer com excelência, fazer o melhor, fazer com diligência, traz uma energia diferenciada. Com certeza, eu não tenho dúvida. E assim, hoje nós estamos com 10 diretores que foram reeleitos e eleitos, né? É uma equipe bem comprometida, que tem ajudado bastante também, porque quando você tem pessoas que às vezes não têm tanta afinidade, né? Fica difícil gerir a instituição também, né? Mas é bem delicado. Lani, obrigado. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi espero ter prazer. Igualmente. E eu vou falar para você, eu não tive ainda a oportunidade de visitar o Instituto Federal pessoalmente. Está convidadíssimo. Mas fico feliz sabendo que ele está em boas mãos, independentemente disso. Com certeza. Eu vou convocar você. Porque no princípio da instituição pública, a convocação você não pode negar. Não pode, é isso. Vai ou vai. Você tem que ir, né? Obrigado. Mas eu que agradeço, tá? Agradeço Obrigada demais. pela oportunidade, né? Foi um prazer.